Olá, começa agora mais um Good News. Veja o que preparamos para o programa de hoje. Cerrado, suor e trilha. Neste Good News, uma aventura em meio ao deslumbrante cenário da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Para conferir de perto como foi a experiência de um grupo de trilheiros que inaugurou a primeira trilha de pernoite dentro do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Uma das mais importantes áreas de conservação desta parte do Brasil, que protege exemplares do segundo maior bioma brasileiro. Funciona como dispersor de água para a parte central do país. Atrai milhares de turistas ao ano e ainda movimenta a economia local. E ainda hoje, berçário a céu aberto, a migração de antílopes tibetanos que procuram as montanhas da China para terem seus filhotes. Novidade no Zoo de São Paulo e Buenos Aires é o nascimento de bebês de girafa nos dois países. E também abuse da criatividade. Decoradores e artesãos dão dicas para repaginar objetos velhos e transformar a sua casa. Com uma exuberante paisagem, hoje a Chapada dos Veadeiros é famosa no mundo todo. Atrai mais de 20 mil turistas ao ano e motivos não faltam. Muitos são atraídos pelos cenários naturais, outros pelos tesouros que brotam do chão, os cristais de quartzo. E há quem acredite que este trecho do Cerrado concentre muita energia mística. Em termos geográficos, ela representa um valioso dispersor de água para a região central do Brasil. Por estes e tantos outros motivos, foi criado na região o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, considerado pela Unesco um patrimônio da humanidade. E agora, você confere a abertura de uma das trilhas mais esperadas pelos frequentadores do parque. Estrada BR-20. Rumo ao estado de Goiás, a 250 quilômetros da capital federal do Brasil. Nosso destino? Povoado de São Jorge, porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O primeiro contato com o Morro da Baleia, um dos cartões postais da Chapada, indica que estamos perto. A mudança na vegetação e paisagem dá indícios do clima e cenário que vamos encontrar: o Cerrado. Finalmente chegamos à pequena cidade com pouco mais de 600 habitantes. Depois de quase 3 horas aí de viagem, finalmente a gente chegou aqui. Essa é a Vila de São Jorge, a nossa base, né? Aqui que vai começar a nossa aventura, a aventura de hoje do Good News. São Jorge é terra de gente simples, boa parte descendente de ex-garimpeiros que chegaram ao Milhares em meados de 1912. Atraídos por elas, as pedras de cristal de rocha, o que gerou uma intensa atividade garimpeira na região. E hoje, página virada na história desta vila. Que aqui tudo funciona no esquema assim do turismo comunitário, são casas de família, de pessoas que moraram aqui durante muitos anos, que nasceram até mesmo aqui, e elas construíram essas pousadas e hoje elas acabam vivendo disso. Essa daqui que a gente vai ficar, a pousada da Teia. Vamos ver. Dona Teia também é filha do garimpo. Estou aqui desde que eu nasci, né? Então, aí participei já da finalização do garimpo de cristal de quartzo, né? Que antes era dentro do Parque Nacional. Aí o parque foi crescendo pro nosso lado, a gente perdeu essa atividade garimpeira. Nesta área, o garimpo saiu de cena em 1961, quando foi criado aqui um parque nacional. Hoje, Dona Teia e os moradores do vilarejo sabem que o valor destas terras está no turismo de base comunitária e de preservação iniciado nos anos 80. O dinheiro vai entrando, eu vou construindo, mantenho os meus filhos, né, que eles estudam lá em Goiânia, o dinheiro sai daqui e agora estou fazendo o terceiro e último bloco.
Caramba! Depois que terminar o terceiro bloco, aí eu vou fazer a parte da recepção e também quer ter uma sauna, para ter um espaço aqui resort, agradável. você quer montar Não, um resort, resort, não. é isso que É você uma quer. coisa agradável, simples, né? Mas porém aconchegante. Eu acredito que posso dizer 100% das pessoas que moram na comunidade de São Jorge, nós vivemos do turismo mesmo. Do turismo, 100% das pessoas que vivem aqui direto e indiretamente. Um turismo que movimenta a pousada de Dona Teia e toda a vila. Mônica nasceu no Rio de Janeiro, foi criada em Brasília e há 17 anos mora em Vila de São Jorge. Eu vim de Brasília para morar aqui procurando qualidade de vida, criar os filhos e construir uma pousada, e hoje estou com uma lojinha. Você acha que é imperdível aqui? As cachoeiras, lógico, né? Tem que conhecer as cachoeiras do parque, são lindas, exuberantes, vale a pena conhecer. Apesar da paisagem ser o maior atrativo, os cristais ainda não saíram das prateleiras. Só que agora há regras para a retirada das pedras. O garimpo hoje aqui não existe mais, né? Não existe mais. E as pessoas, elas tiram os cristais que a gente está vendo aqui da onde? Vem da região da Chapada, mas não aqui em São Jorge. Entendi. Que não pode, É né? só aqui em São Jorge que é não proibido. pode, porque tem o parque e tem toda uma preservação, né? E vocês vendem essas peças aqui, quanto que elas custam em média, mais ou menos? Olha, esse daqui é o mais caro, é um cristal vulcânico. Ele custa R$600, este. R$600? R$600. Por que ele é mais caro? Porque ela era mais rara? É mais rara, porque tem que ser numa época específica para tirar, né? Mas aonde que tira essa pedra? Niquelândia. Aonde fica isso? Fica em direção à Colina do Sul. E o que você acha disso? Ah, eu acho bom, porque... Você acha que tem que ter essa preservação? Tem que ter, porque já exploraram demais, né? Aí vai indo, vai degradando a natureza. Hoje a riqueza que brota do chão conta com a proteção de uma unidade de conservação. Essa daqui é a entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Carla é gestora do parque há apenas 3 meses, mas é antiga conhecedora das chapadas. Eu já conheço aqui há muito tempo, né? Essa aqui é a praia do Brasiliense, a gente pode dizer. É a praia do Brasiliense, né? Literalmente. Então, eu sou brasiliense, né? Então, eu frequento aqui desde a minha adolescência, como vários brasilienses, né? Por esse motivo, amanhã será nossa guia em meio às trilhas deste parque, que um dia já foi maior. Então, ele já foi reduzido algumas vezes, né? Pelo contexto econômico da região. E hoje ele tem 65 mil hectares. 65 mil hectares. Com isso daí equivale a quantos quilômetros, mais ou menos, quadrados, assim, só para o pessoal que está em casa ter uma noção? Tem ideia? Não. É muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande quando você se compara, né, para o público em geral, né? Mas pensando que o parque tinha mais de 600 mil hectares... Mais de 600 Ele mil? é pequeno, 10% do tamanho E original, por quê? O que né? aconteceu? Essa pressão política, né, pela ocupação, né, do Cerrado, essa pressão agropecuária, né, de toda a região do Nordeste goiano, que o parque ele foi criado numa época da construção de Brasília. Entendi. Né, então era para ser como fosse um refúgio mesmo, né, de Brasília, um local para se proteger para o brasiliense. Entendi. Né, então ele era gigantesco, né, então hoje ele acabou que com todo esse tempo, toda essa ocupação do Nordeste goiano, ele foi reduzido. Agora o ICMBio, o atual administrador do parque, trabalha para garantir as terras que sobraram. E nesse caso, o turismo de preservação virou um grande aliado. Temos aqui de uso público, né? Então toda essa estruturação aqui dos atrativos, a manutenção dos atrativos, a abertura de novos atrativos. Bom, você falou em abertura de novos atrativos e o Good News está aqui para exatamente por isso, né? A gente vai amanhã abrir uma trilha, na verdade a gente vai inaugurar, né? Essa trilha, ela já foi aberta, só que vai ser a primeira vez, né, que vai ser que algumas pessoas elas vão ter a oportunidade de andar e pernoitar nessa trilha. Bem, primeiro é importante assim, lembrar assim, que o visitante em geral, ele vem para a Chapada e o que ele mais quer é de dormir, né? Dormir no mato, de estar junto com a natureza. Né? Então, e essa é a primeira vez que vai ter que alguém vai poder pernoitar assim numa trilha oficial. Do parque sim.
Já já continuamos a nossa aventura no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Antes disso, você conhece o hábito migratório das mamães de antílope tibetano. Ágeis e com uma musculatura muito desenvolvida, a espécie é encontrada na China e em regiões da Índia. Além de serem animais muito dóceis e inteligentes, são visados pelos caçadores. Por este motivo, precisam de proteção. De mamães para o nascimento de seus filhotes. Isso mesmo! A reserva natural Qiankan, no sudoeste da China, virou ponto de encontro e maternidade para mais de 100 mil fêmeas de antílopes grávidas. Pelo que nós observamos, essa montanha é o terreno ideal para a realização de parto dos antílopes tibetanos. Mais de 80% das fêmeas que estavam grávidas já deram à luz aqui. Algumas até retornaram para casa com seus filhotes. Além de terreno ideal, as montanhas tibetanas ainda ajudam na educação dos recém-nascidos. Tudo porque no caminho de volta para casa, os recém-nascidos são estimulados a desenvolver as próprias habilidades físicas. E mais do que uma questão de educação, trata-se de uma lição de sobrevivência. Migração em massa exige uma série de habilidades para a vida que os antílopes tibetanos realmente têm que acumular, como aprender a fugir dos seus inimigos naturais, sobreviver em condições difíceis. Acho que a maior habilidade de sobrevivência deles é viver bem num ambiente tão difícil como esse e ainda por cima conseguir reproduzir tantos indivíduos. Pois é, a longa caminhada parece difícil, mas tem seus benefícios. E ao enfrentá-la, os filhotes se tornam mais fortes e resistentes para encarar a nova vida. Na verdade, apenas aqueles que são fortes o suficiente são capazes de retornar à sua terra natal entre 15 a 20 dias. Para ser capaz de sobreviver, uma espécie tem que eliminar os indivíduos inferiores e os mais fortes são bons para a população. Condições meteorológicas extremas, uma longa e perigosa travessia pelas montanhas e a ameaça constante de predadores. Não tem jeito. Os bebês de antílopes tibetanos precisam mesmo estar preparados e com muita vontade de aprender. No processo de migração, eles têm que suportar condições climáticas adversas, como tempestades de neve, travessia de rios, emboscada de lobos e perseguição de ursos. Eles têm muitos inimigos naturais. Então, no processo de reprodução e migração, os antílopes jovens ganham certas habilidades e, gradualmente, vão aprendendo a procurar comida e se defender. Preparado para entrar na trilha? Depois de uma compra básica no mercado para garantir o suprimento desta expedição, o repórter Fernando Navarro encontra o grupo e segue os passos dos trilheiros. O roteiro? Este sim vem repleto de aventuras, saltos em cânions gigantescos e paradas de pura contemplação. São 6 horas da manhã, a gente está aqui na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E mais uns 15, 20 minutinhos a gente já começa a caminhar. E aí, pessoal, tudo bem? Luiz trabalha no ICMBio e ajudou a abrir a trilha. E aí, o que a gente pode esperar aí? É interessante, vão conhecer diversas fisionomias de cerrado, assim, é bem interessante a trilha, passa por campo limpo, campo sujo, campo rupestre, atravessa rio, pega vereda, enfim, é bem interessante mesmo, bem completo. O mapa com os desenhos das trilhas sinaliza os pontos de apoio. Se eu estou ansioso, imagina eles!
Sim, a identificação de uma nova trilha, a oportunidade das pessoas conhecerem o Cerrado, que o Cerrado não é bem conhecido, né? Claro. No Brasil se fala mais da Amazônia e da Mata Atlântica, e o Cerrado tem uma riqueza que precisa ser mostrada. Claro. Né? Então é importante a divulgação dessa. Que legal. Como é que é aí? O que eu posso esperar dessa trilha? Posso ficar tranquilo? Surpresas, boas surpresas. Surpresas agradáveis. Paisagem fantástica, não tem como falar, tem que ver. Então vamos lá. Alongamento, foto oficial do grupo e pé na trilha. O sol da manhã dava as boas-vindas. Esse nosso primeiro trecho, a gente vai até o Canyon. Parece que é um trecho curto ainda. O campo rupestre, com este mix de rochas misturadas à vegetação, é apenas um dos ambientes do Cerrado que vamos cruzar. Maurício aproveita para fotografar a paisagem que ficou para trás. E o caminho até o primeiro Canyon fica cada vez mais complicado. A gente tem que andar por entre as rochas, num espaço relativamente apertado, mas dizem que o lugar vale a pena. Tem que valer. E como vale! Este lago vira espelho. São centenas de quedas d'água em paredões rochosos milenares. Uma água poderosa, segundo a presidente da Associação de Guias da Chapada. É uma água medicinal, né? É cheia de branda, vegetal. Aqui as rochas são todas de quartzo, tem sílica, é cristal. Essa água é como se fosse um cristal líquido. Então é uma energia muito poderosa de cura, de conexão, inclusive espiritual, de conexão com a sua essência interior. É um lugar muito contemplativo, muito meditativo. Tem quem prefere a parte mais radical do Canyon. O salto ganhou até nome. E foi esse salto aí, Diogo? Esse salto eu nomeei como tipo corrida maluca. Quantos metros tem ali? Ali tem uns 16, 17. Mas também dá para relaxar. Esses dois só querem saber da hidromassagem natural. E já que tá todo mundo na água... Paulo Faria é analista ambiental do ICMBio. Ele ajudou na abertura da trilha e nos conta sobre as dificuldades encontradas na empreitada. Qual foi a parte mais difícil da abertura de uma trilha como essa? A etapa de planejamento, ela é bastante desgastante porque é muito longa. Então, até você definir que a trilha vai passar por aqui e não vai passar por 50 metros à esquerda ou à direita, você percorre a trilha muitas vezes centenas de quilômetros, vai e volta por diversos lugares, então é muito desgastante. Mas a etapa de campo, de abertura propriamente dita, ela também é complexa porque a gente não contava com uma equipe de tamanho adequado, então ela acabou se prolongando muito por conta disso. Qual você acha que foi a maior vitória disso? A maior vitória é hoje a gente aqui na inauguração, né? Ver o filho nascer depois de um ano, ver essa trilha abrir, receber o pessoal e vários feedbacks positivos que a gente já tem recebido. É uma vitória e uma emoção bastante grande. Haja fôlego, não é mesmo? No próximo bloco, os trilheiros chegam à Cachoeira das Sete Quedas. E ainda, noite tranquila e céu de estrelas. É hora de dormir no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. E também as ideias de decoração com materiais reciclados ganham feira especializada no assunto. E assinatura de artistas e decoradores.